Interessante, irmãos, é que quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós olhamos para essa palavra, está consumado. Tetelestai. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Há duas coisas que acontecem nesse texto que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos. E o primeiro ponto é sobre a crucificação de Jesus. Repara, irmãos, que Jesus já estava aqui nesse versículo, Jesus já estava com as suas forças esgotadas. Desde a noite anterior, ele estava preso, sendo castigado pelos judeus. Na sexta-feira da Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, o que acontece com ele? Ele é cuspido, torturado, ele é escarnecido. Irmãos, do pretório romano, por pressão das autoridades judaicas, por covardia de Pilatos, Jesus sai carregando então numa rude cruz um maldito madeiro, uma lenha pelas ruas estreitas e espinhentas de gente, empinhadas de gente de Jerusalém. Ali estava o Cordeiro de Deus. A multidão, irmãos, estava ensandecida, ela estava insuflada pelos líderes religiosos, gritando desenfreadamente ordens para batê-lo, açoitá-lo, escarnecendo. Os soldados romanos, irmãos, sem nenhuma piedade, açoitavam aquele que já tinha sido esbofeteado quase que uma madrugada inteira. Irmãos, só para ilustrar, o chicote romano, ao qual Jesus, o nosso Senhor, sofreu, fazia com que cada chicotada, pedaços de carne, fossem arrancados. Irmãos, a crucificação era o estágio final de uma condenação, porque provavelmente aquele que estava sendo açoitado já não passaria pelos açoitos do chicote. Só, irmãos, que o nosso Senhor, aos empurrões, às chibatadas, Jesus carrega rumo àquele Monte Caveira, como um rei sendo coroado. Aquele madeiro maldito. Jesus, irmãos, ele é levado para o local de execução, sim, mas ele não vai como uma vítima relutante querendo ficar. Jesus, ele é carregado, mas eles não precisavam obrigá-lo, porque ele já sabia. Ele foi caminhando por si só, os olhares de Jesus já estavam na cruz. Ele acompanhava de perto os seus carrascos, por vontade própria. Jesus pessoalmente carrega a sua cruz. E aqui é interessante que tem 3 fatos. O primeiro fato, irmãos, é Jesus carregando essa cruz. Aquele lenho maldito não era apenas um instrumento de execução, mas era um emblema. Por que ele era um emblema, pastor? O mais perverso instrumento de pena de morte foi transformado no símbolo do cristianismo. Pois naquela cruz, Jesus carregou em seu corpo, sobre o madeiro, o meu e o seu pecado. Ele carregou aquela cruz. Jesus não caminha para o Calvário como uma vítima impotente, como um derrotado pelo sistema. Ao contrário, irmãos, o nosso Senhor e Salvador, Ele caminha como um rei caminha para sua coroação. Em segundo lugar, Jesus então ele é crucificado entre 2 ladrões.
2 malfeitores. Irmãos, além da crucificação, que era a mais cruel e sórdida dos castigos, que consistia então fixar os braços e as mãos da vítima naquele travessão e depois içá-lo, a fim de que ele ficasse então em cima daquela estaca vertical, no qual os seus pés, após isso, era fixado também, e aí as mãos e os pés eram presos naquele lenho, e aí, irmãos, dores, cãibras insuportáveis, asfixia, atormentava aqueles que ali estavam, sede implacável, torturavam as vítimas expostas ao mais vexatório espetáculo do horror. Interessante é que Cícero, o estadista e filósofo romano, disse que a crucificação era o mais cruel e vergonhoso dos castigos. E no topo daquela montanha da caveira, 3 cruzes foram feitas, foram colocadas, foram suspensas naquele dia. Do lado direito e esquerdo de Jesus foram crucificados 2 ladrões, 2 malfeitores, e a cruz de Jesus estava no centro. Por quê, irmãos? Por que a cruz de Jesus estava no centro? Porque ele reputava, irmãos, como o maior criminoso, condenado pelo crime de blasfêmia e sedição. Mas o pior de tudo isso, Jesus estava no centro também, porque sobre Jesus todos nós fomos sentenciados naquela cruz. Ele carregou sobre ele, sozinho, toda a nossa condenação.